gente sabe que a milícia domina a, a, a política local, os traficantes dominam a política local, onde concorrentes não podem entrar em determinados bairros, determinados morros, porque se entrar lá, eles vão morrer, porque é isso que o narcotráfico faz. E aí, aqui em Minas Gerais, eu estava determinado dia lendo o jornal O Tempo, do Estado, e eu vejo lá a seguinte informação: vai ter novas eleições em Minas Gerais, na cidade de São José da Varginha, porque o candidato que venceu a eleição um ano passado, esse candidato ele havia sido preso ele havia sido preso no ano de 2015 porque ele tinha 6,5 toneladas de maconha. A nossa moral, principalmente do povo mineiro, a gente não pode aceitar que esse tipo de coisa cresça aqui. A gente sabe que essas pessoas que têm esse tipo de envolvimento, eles acabam aliciando a população, dando cesta básica, dando emprego, sempre dando um carinho para a pessoa, e aí as pessoas começam a deixar de saber o que é bom e o que é ruim. Eu falo assim, não, ele faz isso, mas ele é um cara bom, ele ajuda aqui, aquilo outro. E eu pesquisei o dia em que este homem foi preso, que é o Netinho. Você coloca ao vivo aí pra gente? Já tá ao vivo? Então eu vou ler aqui para você, gente. Está no estado de Minas, mas eu encontrei em jornal O Tempo, eu encontrei em todos os jornais grandes do país, saiu essa notícia porque são 6,5 toneladas de maconha. Então vejam só, polícia apreende cerca de 6 toneladas de maconha no centro-oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, o produto estava em um sítio na zona rural do município. 4 suspeitos foram presos. Cerca de 6 toneladas de maconha foram apreendidas na madrugada desta terça-feira em São José da Varginha, na região centro-oeste de Minas. De acordo com a Polícia Federal, a droga estava escondida em um sítio na zona rural da cidade. 4 pessoas foram presas suspeitas de tráfico, sendo que 3 são do estado de São Paulo e uma é conhecida da polícia por envolvimento com venda de entorpecentes em Pará de Minas, também no Centro-Oeste. O grupo foi localizado após cerca de 2 meses de investigação da Polícia Federal. A PF descobriu que o traficante de Pará de Minas aguardava o desembarque de uma grande quantidade de maconha na cidade nesta segunda-feira. Com isso, agentes da corporação deslocaram para as imediações da cidade à espera da chegada de um caminhão que seria escoltado por um carro. Por volta de meia-noite de hoje, os policiais identificaram um carro com a placa do estado de São Paulo, parado em um posto de combustível em uma das estradas de Pará de Minas. Segundo a PF, a Polícia Federal, o motorista do carro se mostrava agitado quando falava ao telefone celular, que levantou suspeitas dos policiais. Ele foi abordado e a polícia apurou que o condutor tem ficha criminal por tráfico. Em seguida, os agentes conseguiram identificar que o sítio na região de Pará de Minas era o destino da droga, sendo que o dono da propriedade é um traficante que agia na cidade. As polícias civil, federal e militar foram até o local e encontraram 6,5 toneladas de maconha e prenderam 3 suspeitos. Já o proprietário do sítio foi preso em casa na cidade de Pará de Minas. Os 4 suspeitos confessaram o crime e disseram que a droga foi comprada no Mato Grosso do Sul. Quando aqui está falando de Pará de Minas o tempo todo, eu acho que em alguns momentos ele tá querendo falar São José da Varginha, e aí é o próprio Netinho. Me falaram que, à época, o Netinho admitiu o crime e depois o advogado falou com ele que não poderia fazer isso, que ele não poderia admitir este crime. Se puder mandar no WhatsApp aqui algumas informações que eu não estou encontrando aqui agora, mas a venda de carteira, outras informações de outros crimes que ele cometeu. Quem estiver assistindo, inclusive ao vivo, pode me mandar informações aqui que eu estou com o telefone na mão e eu posso estar olhando, tá? Porque eu fui pesquisar no Netinho e aí vi, né, que ele também tem essa situação de ter vendido carteiras de habilitação em São Paulo, onde provavelmente deve ter conhecido o PCC, porque essa droga de 6,5 toneladas vindo de São Paulo, quem comanda São Paulo é o primeiro comando da capital, é o PCC. Ô Lucas, tá tudo certinho aí? Áudio, imagem, tudo certo? Tranquilo? Então, gente,
Vi a notícia, fui em São José da Varginha. Assim, vou gravar um vídeo e vou embora. Só que ao chegar em São José da Varginha, eu faço a notícia e aí eu vou entrevistar algumas pessoas. Nessa entrevista que eu faço com algumas pessoas, a pessoa pode falar comigo: "Olha, de fato aconteceu tal situação, eu sei disso, mas não é bem como você acha. O Netinho tem a defesa dele. O Netinho poderia ter chegado ali e me dado uma boa defesa e de repente eu até acreditaria nele, né". Eu falo assim: "Não, vou acreditar em você, Netinho, não na polícia". Mas ele poderia ter conversado comigo, assim como qualquer outra pessoa poderia ter defendido ele, e essa pessoa teria um espaço, de voz no Betinense. Acontece que, assim que eu chego, dou a notícia: "Gente, vai ter novas eleições, porque o prefeito que venceu o ano passado era ficha suja, porque ele tinha sido pego com 6,5 toneladas de maconha". É, dou notícia, vou na praça, entrevisto primeiro o rapaz vivia na roça, e aí ele tinha acabado de chegar na cidade ali, ele entendia muitas coisas, falou: "Olha, eu vi um zum, 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 mas não sei". Menino jovem, 18 anos, 19 anos. Mas na sequência, aparece a Josiane do Netinho. A Josiane do Netinho, aí não está aparecendo mais aqui a tela não, né? A Josiane do Netinho, ela já chega já querendo me intimidar, e eu cumprimentei ela assim que ela chegou, cumprimentei ela e perguntei se ela queria conversar com a gente. E aí ela já querendo me intimidar, falando que a gente não podia ligar a câmera, já tentando me peitar ali, querendo me amedrontar mesmo. Mas, gente, principalmente para quem é de São José da Varginha, vocês estão nos conhecendo agora, mas eu já tenho uma história antes de estar aí. Eu já faço conteúdo na região aqui há bastante tempo. Eu disputei a eleição de prefeito, em Betim, eu tive quase 20.000 votos e a minha pauta foi mostrar que as pessoas sérias têm que ter espaço, que a gente não precisa ser refém da criminalidade. Quando eu fui candidato aqui, sempre que o tráfico de drogas, tentava coibir a comunidade, eu estava lá e enfrentei. Todas as vezes que a comunidade: "Olha, tem toque de recolher", eu vou lá na hora, falo: Vocês não podem fazer isso. Vocês não têm autoridade de retirar o livre-arbítrio da pessoa de ir e vir. Isso não vai acontecer". Só que as pessoas de Varginha, do lado do Netinho, acreditou que eu era só um repórter, como ele diz, né, como eles dizem lá, que é um repórterzinho. Eles acharam que eu sou um repórter, eles não sabiam que eu sou um ativista político. E quando a Josi, do Netinho, ela vai me enfrentar ali, é óbvio que na hora eu percebo que se ela faz isso com uma pessoa que ela não sabe quem é, da onde vem, e ela já enfrenta desta forma, falando que ela pode, que ela não pode fazer, eu imaginei que ela não faz com as pessoas que estão ali, pessoas que podem estar em situação até de vulnerabilidade. Ela pode ela, como toda família, pode bordar e enrolar lá, porque eles que mandam, né. E deu muito a perceber isso. Tá muito claro no vídeo, muito claro em todas as gravações que a gente fez, que ela já vem para brigar. Ela quer chamar a polícia para mim, ela liga para a polícia. A polícia obviamente não foi ali, porque que cargas d'água a polícia vai atrás de uma pessoa que está fazendo uma reportagem? Qual é o crime que ela achou que eu estava cometendo? Aí você vê a deturpação da mente da pessoa. Ela não acha que ter 6,5 toneladas de maconha é ruim, porque a cidade toda sabe, mas ela acha que fazer gravações já é um crime. Mas ela não me calou naquele momento, não vai me calar nunca, nunca ninguém vai me calar, porque a gente tem um projeto que a gente sabe que Deus inspira a gente não tem o porquê parar. As pessoas que nos conhecem, todas ficaram muito assustadas, todo mundo com muito medo. "Pedro, você vai lá para aquela cidade, Lucas, pega água por favor. Você vai lá para uma cidade que você não conhece tanta gente assim, e que o cara, ele tem 6,5 toneladas de maconha, a pessoa conseguir 6,5 toneladas de maconha, é porque o cara não é pouca coisa, né". Mas a gente foi lá, e aí eu comecei a investigar mais, eu já tinha tido uma primeira pesquisa, em que eu tinha visto que o prefeito interino, que é o Cirlei, era do grupo do Netinho, e que ele só fazia as coisas que o Netinho mandava e que o Netinho manda. Então, ele foi um prefeito fantoche.
o Cirlei era um prefeito que ele não tinha autoridade. Ele tinha caneta de prefeito, onde ele assinava como prefeito da cidade, mas quem mandava era o Netinho. Netinho é, foi nomeado secretário pelo Cirlei. Olha a falta de razoabilidade. Se o TRS, o Ministério Público, não aceita que ele vai ser prefeito, por que, que o Cirlei acha que ele poderia ser secretário? E aí eu vi alguns vídeos que são ridículos, onde que o Netinho fala tudo e o Cirlei fica do lado dele igual um idiota, calado. O cara é o prefeito, ainda que interino, ele é o prefeito. Ele fica igual um idiota, calado, enquanto que o Netinho fala por ele. E aí, passa-se 8 meses que o idiota está lá como prefeito da cidade. E o Netinho mandando em tudo. O Ministério Público, ao perceber toda a situação, isso tudo, gente, está no Google, tá? A Josiane, ela não sabe muito bem como pesquisa, mas se você colocar no Google, você pesquisa qualquer coisa, aparece. A Josiane não entendeu. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu já te conhecia por pesquisa, por seu nome e tal. Porque nessas pesquisas em que o Ministério Público manda que o Cirlei exonere, que mande embora o Netinho, que o Netinho não pode ser secretário, eu vou lá e encontro o nome da Josiane Cirlei, da Josiane do Netinho. Ou seja, olha, então eu não vou mandar, mas a outra vai lá e manda. Eu não mando, mas a outra vai lá e manda no meu lugar. E aí a família continua mandando em tudo. E a família, igual uma família de italianos, né, da máfia italiana, eu não estou mandando aqui, mas o outro manda, mas eu mando no outro e fica uma situação dessa. O Netinho, assim como o Netinho, ano passado, ele não podia ser candidato. E a Josiane, assim como o Netinho, também não pode ser candidata agora. E ela não vai poder ser candidata por N problemas. Por N problemas, ela não vai poder ser candidata. Até o dia 3 de agosto, não se sabia se ela seria candidata mesmo ou não. Esse candidato mesmo ou não, até o dia 3 de agosto, era o seguinte: se a foto dela aparece na urna ou se a foto dela não aparece na urna. Porque é o seguinte, ela queria ser candidata pelo PP, que é o partido número 11, que é um partido de gente safada também, assim como o irmão dela saiu em 2024, porque um partido que aceita traficante como candidato é partido de bandido. E aí o partido de bandidos não pode aceitar a Josi do Netinho como candidata. Ela tentou criar uma situação fake em que ela de fato haveria sido filiada, que ela havia sido filiada pelo PP, mas que não tinham aceitado a filiação dela. E aí que a pessoa que não aceitou a filiação dela, ou que não continuou com a filiação dela, registrou a filiação dela, é o próprio pai dela, que é o presidente do PP. Mas ela estava filiada, de fato, ao PV, Partido Verde. O Partido Verde não queria deixar ela ser candidata. O Partido Verde não deu a chave do Candex, que é uma chave de registro para ela ser candidata. Ela conseguiu essa chave no cartório, que depois me falaram que o cartório é na própria casa dela, mas quem está me falando isso é pessoas moradoras lá, e eu não sei se é verdade, mas foi a informação que chegou para a gente. Mas ela está usando as cores do PP, a cor azul. Ela não usa a cor verde do Partido Verde. O Partido Verde tem uma federação junto com o PT, que também é partido de bandido, junto com o PCdoB, que também é partido de bandido. Esses tanto de partido de bandido deixaram que ela seja candidata. Ou seja, ela vai aparecer na urna, vai aparecer o nome dela. Isso é fato, isso não tem como evitar. Vai aparecer o nome dela na urna, sim. Eu tentei evitar, quando eu vi essa bagunça toda, eu fiz uma denúncia no Ministério Público. Falei assim: olha, se ela permanecer do jeito que ela está fazendo, com a situação que ela está criando aqui, ela vai ser inelegível, beleza? Então ela já é inelegível neste ponto. Mas ela conseguiu o registro, conseguiu a chave no Candex. Ok, está registrada, vai aparecer na urna, ela tem o CNPJ. Isso tudo vai acontecer. Assim como também aconteceu
com o irmão dela no ano de 2024. Mas, assim como aconteceu com o irmão dela, se porventura ela for eleita a prefeita, se porventura isso ocorrer, ela não vai assumir. Assim como o irmão dela não assumiu. Por quê? Vai haver agora diversas teses, diversas situações contrárias à candidatura dela. Eu vou abrir no Google aqui agora, porque ela não entendeu, né? Quando eu falei sobre o Google, que eu falei que eu tinha feito uma pesquisa no Google, ela não havia entendido. Mas eu vou abrir no Google aqui o DeepSeek, que é o chat GPT. Só que eu prefiro o DeepSeek porque eu... Pode abrir, por favor. Tá aberto? O stream não tá aqui na abrir, viu, só. E eu vou explicar para vocês agora, por A mais B, por que ela não vai ser candidata. E aí, qualquer um que estiver assistindo isso, lá de São José da Varginha, pode abrir o ChatGPT, pode fazer consulta no Google, pode buscar o TRE, pode buscar o TSE, que no final das contas vai chegar a essa conclusão. A conclusão é simples. Eu vou digitar aqui e vocês vão me acompanhando. Uma pessoa pode ser candidata a prefeito caso ela tenha sido secretária de gestão, eu acho que era secretária de gestão, alguma área disso aqui, faltando 15 dias, vou colocar 15 dias antes da eleição, antes da convenção. A convenção é a reunião que escolhe os candidatos. Eu espero que não, eu acho que tô achando que vai vir em inglês. Vai vir em português. Sim, uma pessoa que foi secretária de gestão pode ser candidata a prefeito. Ponto. Mesmo que tenha deixado o cargo faltando 15 dias antes da convenção partidária. No entanto, é importante verificar as regras específicas da legislação eleitoral brasileira para garantir que não haja impedimentos. Principais pontos a considerar. Ele está pensando na eleição de 2024. Descompatibilização. Se a pessoa ocupava um cargo público comissionado, como secretário municipal, ela precisa se descompatibilizar, que é pedir exoneração, até o dia 2 de abril de 2024, para as eleições de 2024. Conforme o artigo 11, parágrafo 9 da Lei das Eleições, Lei número 9.504 de 1997. Se ela deixou o cargo faltando apenas 15 dias para a convenção, mas depois do dia 2 de abril, pode haver impedimento legal. Mas aqui está pegando 2024. Eu vou colocar exatamente São José da Varginha. Mas aqui, por que ele está falando de 6 meses? Pensando em 6 meses, que a eleição foi no dia 2 de outubro. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. A pessoa tem que estar filiada. A pessoa tem que estar filiada 6 meses antes. A pessoa tem que estar descompatibilizada ou exonerada 6 meses antes. Vou perguntar aqui para o DeepSeek de novo. Eu tenho que estar filiado 6 meses antes para poder concorrer à carga eleitoral? Tá dando o pessoal ver certinho aí? Aqui, gente, eu posso fazer qualquer pergunta. Eu posso perguntar sobre o Netinho, posso perguntar sobre o Cirlei, eu posso fazer qualquer pergunta e vai me responder ao vivo. Eu poderia estar com todos os textos aqui já prontos para vocês, mas eu vou pegar, eu estou pegando aqui ao vivo porque vocês saibam que se você colocar no Google, no ChatGPT, no DeepSeek, qualquer inteligência artificial, ela vai te dar a resposta. Prazo mínimo de filiação, 6 meses antes da eleição. No caso das eleições municipais de 2024, o prazo final seria 2 de abril de 2024. Isso vale para prefeito, etc e tal. Tem algumas exceções, que são alguns cargos comissionados, 3 meses, polícia tem exceção também, mas no geral é isso aqui. 6 meses antes da eleição
no caso da eleição de 2024. Eu posso perguntar exatamente de São José da Varginha, mas eu não sei se vai estar atualizado. Você tem ciência. Está conversando com ele como se fosse uma pessoa. Da eleição extemporânea de São José da Varginha. Então ela não conseguiu ir para o PP, porque ela não tinha 6 meses filiado, beleza? E ela também não consegue ser candidata, na verdade ela consegue ser candidata, qualquer um pode ser candidato. Eu poderia ter sido candidato a São José da Varginha, só que eu ia ser multado, porque eu estaria agindo de má fé. E é por isso que ela não é uma candidata séria. É por isso que, se ela vir a ser eleita, novamente, São José da Varginha vai ter outra eleição. A gente vai ter um prefeito bosta de novo, que aceita o cara mandar nele o tempo todo, fazer um vídeo com ele que só o cara fala e ele só isso aí, fica igual um bobo. Ele não tem atualização aqui de São José da Varginha. É... Vou colocar. Eu falei de filiação. Eu vou escrever aqui agora. Um secretário de governo tem que descompatibilizar 6 meses antes para ser eleito? Porque este é o cerne da questão. Outras situações serão levantadas, mas esta é a questão principal. Esta é a questão porque ela não vai conseguir ser eleita. Só que ela vai ser candidata, ela vai para o pau, porque é o seguinte: o TRE fez, quando ele fez a resolução da campanha, quando ele fez a resolução da campanha, ele disse que pode sair em 24 horas depois da convenção. E é essa a defesa que ela vai ter. Essa é a única defesa que ela vai ter. O TRE aceita 24 horas depois da eleição. Só que quem faz a lei e a última instância é a nível federal. Como o TRE é nível regional, o Tribunal Regional Eleitoral está aqui. O Tribunal Superior Eleitoral está aqui. Então o regional fala o seguinte: não, Josiana, pode ser candidata porque se descompatibilizou 24 horas depois. Mas o TSE que está aqui, ele vai falar o seguinte: você não é candidato, minha filha. Porque é o seguinte: candidato precisa descompatibilizar 6 meses antes. Por que o candidato precisa descompatibilizar 6 meses antes? É para dar oportunidade de disputa. Porque é o seguinte: no dia 30, no dia 1º, ela estava lá em evento, acho que de São José, colocando o São José, acho que é São José, é São José, né? No portal da cidade. A oposição não está, mas ela utilizou do cargo dela, inclusive ela fala, tá um vídeo lá no Instagram dela. A gestão está aqui entregando mais uma obra. A oposição não tem essa condição de disputa. E é por isso que tem que ser 6 meses antes, para dar condição de disputa. A resposta aqui do DeepSeek. Sim, o secretário municipal ou qualquer ocupante de cargo comissionado precisa descompatibilizar, pedir exoneração até 6 meses antes da eleição, para concorrer a um cargo eletivo, como prefeito ou vereador. Essa regra está prevista na Lei das Eleições, no 9.504 de 97. Aplica-se a secretário municipal, assessores, diretores, autarquia, etc. E tal. Exceções: se o secretário for vice-prefeito, ela não é vice-prefeita, se o cargo for eletivo. Ex-vereador concorrendo a prefeito. Ela não era vereadora, era secretária. As consequências disso: o candidato pode ser multado ou ter o registro negado. É por isso que eu não posso candidatar lá. Porque se eu candidatasse, gente, se eu sou filiado a um partido Mobiliza. Se eu chegasse lá, me candidatasse, meu nome ia para a urna também. Meu nome ia estar na urna. E
e os meus votos não seriam computados, assim como os do Netinho não foi. Os meus votos seriam anulados. E eu seria provavelmente multado por ter feito uma litigância de má-fé. E a Justiça Eleitoral pode impugnar a candidatura. É isso o que vai ocorrer com a Josiane do Netinho. A Justiça Eleitoral vai impugnar a candidatura dela. Se eles não impugnarem até o dia 3 de agosto, tem uma chance disso acontecer, vai acontecer outra eleição em São José da Varginha, mais cedo ou mais tarde. Tem uma situação que está circulando lá em Varginha que é sobre a Constituição Federal, que é a inexigibilidade reflexa. A inexigibilidade reflexa, prevista no artigo 14 da Constituição Federal, impede que cônjuges, parentes próximos de candidatos que tiveram um mandato cassado ou enfrentaram outras situações que os tornam inelegíveis, disputem eleições no mesmo território. Essa é mais uma situação que vai agravar a, a, a defesa da Josiana. Isso é mais uma situação, isso que o pessoal já está circulando lá, é mais uma coisa que agrava a condição dela de ser candidata. Então, toda essa live que eu estou fazendo aqui hoje é para falar para vocês que o tráfico de drogas a gente não pode deixar que ele domine o nosso país. Essa é uma luta de bem contra o mal. Lá em São José da Varginha, tem um monte de gente que apoia o mal, que está apoiando eles. E eu sei porque eles estão me xingando, eles mandam mensagem. E a pessoa que ela fica com o tráfico de drogas é porque ela é uma pessoa que está na sintonia do tráfico de drogas. Ou para mim, ou ela é traficante também, ou ela é usuária também, ou é aquela pessoa que, tipo assim, ah, não, deixa pra lá, é só um crimezinho. Não é um crimezinho, não é só isso. Conseguiu o vídeo lá que o Netinho fala que é candidato? Gente, tem um vídeo que o Netinho fala que ele é candidato, se puderem passar ele para mim, porque eu não tô achando aqui no meu celular, me mandaram ele, mas eu não tô achando ele. Mas enfim, era tudo isso que eu queria passar para vocês hoje, que ela não é candidata por causa desta situação. Mas ela vai fazer com que esta campanha seja uma campanha que esteja o tempo inteiro falando sobre o narcotráfico. O Rony, que foi um dos policiais que prendeu conseguiu? Que prendeu o Netinho, ele postou no primeiro dia que começou a eleição o vídeo em que eles pegam o caminhão de drogas, né? Tá. A pessoa tá falando aqui, olha. Tô abrindo aqui agora o chat, tá, gente? Falando nisso, não sei se tem essa informação, mas pode se realizar evento como festa do tomate no período eleitoral. Este vai ser um grande problema que o Ministério Público Eleitoral já devia ter agido. Ele não agiu até agora e ele vai causar um grande dano para a população. Porque é o seguinte: não pode ter festa em período eleitoral. Prefeitura não pode fazer festa durante o período eleitoral. Por quê? No período eleitoral, do mesmo jeito que você não pode candidatar com menos de 6 meses antes de sair da prefeitura, antes de pedir sua exoneração, não pode ter a festa porque a festa desequilibra a eleição. Então, você está falando da festa automática, eu entendo que ela é muito importante para a cidade. Alguns comerciantes me mandaram mensagem falando: Pedro, eu investi muito dinheiro ali, já investi dinheiro lá nas barracas, como é que já fazer? Assim, eu lamento pela situação, mas a festa, de acordo com a lei, não poderia existir porque a festa é 20 dias antes da eleição. Aquilo vai dar palco para a Josiane poder fazer campanha, porque 2 dias atrás ela estava lançando obra, né? Ela estava lançando lá de São José. 2 dias atrás ela estava falando da festa do tomate. Então, no dia 13, vai faltar 20 dias para a eleição e eles vão utilizar deste evento para poder pedir voto. É por isso que é proibido de pedir voto. Outra situação que é proibido é que eles estão insistindo nela.
rede social da prefeitura tem que ser desinstalada da prefeitura, ela tem que ser desativada no mínimo 3 meses antes, se eu não me engano. E eles estão utilizando a rede social da prefeitura, e eu gravei as imagens dos stories, que eu vou fazer essa denúncia, para poder fazer campanha. Nessa festa, né, nessa inauguração, né, que teve 2 dias atrás, estava lá o netinho entregando o santo com o padre. E, gente, o cara é padre, como é que ele aceita uma coisa dessa? Como é que ele aceita estar envolvido ali com o traficante? Eu não estou com a imagem aqui agora, mas o netinho vendia carteira de habilitação. Ele fazia algum esquema no Detran de São Paulo, com a Polícia Civil, não sei, mas ele vendia carteira. Ele foi preso por causa disso. Ele não é uma pessoa que cometia um erro, como se 6,5 toneladas fosse só um erro, né? Mas cometia um erro. Não, ele tem outras situações que já me passaram também, mas que eu não posso falar aqui, porque eu não tenho como provar. Eu falo com condições que eu tenho que provar. É... O que pode acontecer se eles descumprirem a lei? Eu acho que agora, nesse caso da Festa Tomate, é um problema também do Ministério Público. Porque o Ministério Público não podia. Ele já tem a ciência da festa. Ele já tinha que ter barrado isso há muito tempo. Assim que eles marcaram, assim que o TRE marcou a eleição, o Ministério Público Eleitoral já devia ter suspendido a festa, e aí a festa ocorra em agosto. A partir do dia 4 de agosto ela pode ocorrer. É, eu fico sensibilizado pelas pessoas trabalhadoras que vão estar lá, que elas já estão nessa preocupação de fazer a festa, é, mas ela não pode ocorrer. Se ela ocorrer, eu não sei que multa que a prefeitura pode receber, eu não sei que multa que a campanha da Josiane pode receber, porque ela se coloca como candidata do governo, né? Eu não sei o que pode ocorrer a partir desse acontecimento da festa. Mas que a festa é ilegal. A prefeitura tem ciência que a festa é legal, a prefeitura tem ciência que ela é legal. Ela não pode dizer que ela não conhecia este fato, porque eu estou falando aqui agora, inclusive. E outras pessoas estão falando, e eu já falei isso antes, é ilegal. Isso é ilegal. Se a Josiane retirar a candidatura dela, pode ser que não tenha maiores danos, porque aí o governo não teria uma candidatura, aí seria uma disputa entre o Matheus Dutti e o Vitor Gordo, e nenhum dos dois tem relação com a prefeitura, pode ser que não tenha mais problemas. Mas fora isso, eu vejo com muito, muito problema a, a festa do tomate, se eu não me engano, no dia 13. Então, gente, eu estou aqui para alertar a população de São José da Varginha que, novamente, se vocês fizerem uma campanha, se vocês votarem na Josiane, se votarem no Netinho, vocês estão ferrados de novo, porque isso vai impedir o crescimento e desenvolvimento da cidade. Porque a maquiagem você passa rápido, mas uma cirurgia plástica você não faz rápido, não. E aí eu recebo muitas informações de apoiadores deles lá, dizendo: ah, mas ele mudou, o Netinho mudou a prefeitura em 6 meses, o Netinho já fez um monte de coisa, o Netinho é isso, aquilo, aquilo outro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou especialista em investimento, eu sou especialista em orçamento público, eu trabalhei 3 anos como secretário de Fazenda de uma prefeitura grande, que é a prefeitura de Paracatu. Eu entendo de administração pública e eu vou falar uma coisa para vocês. Ele não mudou, ele não tem condições de ter mudado nada. Primeiro que ele não era candidato, ele não era o prefeito de fato. Segundo, que existe uma situação de anualidade. Então, o Netinho este ano, não o Netinho, né? O Cirlei, este ano, ele trabalhou com as verbas ou com a verba destinada pela gestão passada. Tem uma lei que chama LOA, Lei Orçamentária Anual, que ela é feita de um ano para o outro. Então, o dinheiro gasto na prefeitura este ano, ele foi aprovado em 2024.
Tem uma outra lei que chama PPA, e o PPA, que é o plano plurianual, e ele é feito no ano de 2021 e ele passa a valer 22, 23, 24 e 25. Então, no ano de 25, o PPA em funcionalidade, em andamento, é o feito em 2021 pela gestão anterior e a LOA ela é feita no ano de 2024. É, não coloquei aqui os meus livros aqui, ó. Aí tem isso aqui também, ó, que é lei de licitação. Os de contabilidade não está aqui, mas de licitação. Os processos licitatórios, eles são demorados. A prefeitura tem que fazer um edital, tem que lançar um edital, tem que ver se nenhuma empresa vai impugnar o edital, escolhe-se o melhor, faz contrato, etc e tal. Esse processo inteiro, ele é um processo que ele é extremamente demorado. Então, em 6 meses, é impossível do Netinho, né? O Mudo, como é o nome do Mudo? O Cirlei, é impossível do Cirlei ficar, ter transformado a cidade inteira. Isso não é verdade. O que aconteceu é uma maquiagem bonita. Eles devem ter feito uma maquiagem boa. Assim como o prefeito do ano que vem, é, ele vai conseguir fazer o orçamento dele, porque ele vai ter prazo, né? De agosto até o final do ano. Mas ele faz orçamento este ano. O prefeito já assume fazendo orçamento. Então, não deixe ninguém enganar vocês. Não tem essa gestão maravilhosa em 6 meses. Ninguém faz uma gestão maravilhosa em 6 meses. Em 6 meses, a única coisa que dá para fazer é enganar o outro. O que dá para fazer é te enganar. Eu consigo te enganar em 6 meses. 6 meses eu posso te enganar. Mas fora isso, eu não consigo fazer todo o processo licitatório. A lei orçamentária, ela é do ano passado. Não existe uma situação que os caras vieram e mudaram a cidade toda em 6 meses. Isso é ridículo de pensar, mas é a mensagem que eu mais recebo do povo de Varginha aí que apoia o Netinho. Pedro, existe alguma providência que a população pode tomar junto ao MP? É, qualquer um pode ir lá e fazer uma denúncia no Ministério Público lá em Pará de Minas. Você vai lá em Pará de Minas e faz a denúncia. Você pode denunciar falando assim, olha, estão fazendo uma festa em período regular. Você pode denunciar a própria candidatura dela. Eu fiz a denúncia sobre a mudança de partido que ela queria fazer. Por vou ser muito sincero para vocês. Eu imaginei que se ela fizesse a mudança, ela já ficava inelegível e não iria para a urna. É, mas eu também não queria evitar que ela tivesse o número 11, que era o número que o irmão dela teve, que seria mais fácil para ela. Passado este problema, que deu uma problemada para ela, porque o pessoal do PV não quis dar para ela a chave Candex, o partido não queria que ela fosse candidata, os bandidos do PT que ajudaram ela a ser candidata, são os bandidos do PP que ajudaram ela a ser candidata. Aí a gente vê a sem vergonhice da política no Brasil, porque você tem o PP que fala que é de direita e você vê o PT que fala que é de esquerda, mas são tudo um bando de safado e ajudando outro safado a disputar a eleição. É, conseguiu a candidatura. Não impedimos dela de sair na urna, ela vai sair na urna. Mas as outras situações aqui, todo mundo sabendo, já falei diversas vezes. Coloca no Google, gente. Alguém pode ser candidato menos de 6 meses de filiação? Alguém pode ser candidato? Um secretário de governo pode ser candidato com 6 meses antes de ser exonerado? Não pode. Eles sabem que não podem, tanto é que eles estão caladinhos na deles. A campanha deles está caladinha, não é uma campanha não é uma campanha que eles estão gritando por aí, que para quem tem a máquina na mão, quem tem prefeitura na mão, quem pode oprimir servidor público, quem pode oprimir comerciante, eles estão muito calados.
Porque uma coisa são os outros 2 candidatos, que os 2 outros candidatos vão comendo pelas beiradas, mas quem tem o dinheiro da prefeitura é a Josi do Netinho. E aí eu vou lembrar para vocês se lembram daquela mulher que ao ver uma pessoa fazendo entrevista na praça, que ela não sabe quem é esta pessoa, ela já chega tentando intimidar? Vocês acham que aquela pessoa tem condições de liderar uma cidade? Aquela pessoa tem condições intelectual, uma condição psicológica, se ela tem maturidade para poder governar uma cidade? Qual é a chance disso acontecer? Não tem. E aí outra coisa, este governo fala que resolveu tudo em 6 meses. Mas até onde eu sei, a esposa do Netinho era secretária de Fazenda no governo anterior. O Netinho compunha o governo anterior. Então o Netinho não trabalhou, a esposa dele não trabalhou nos outros 8 anos. Eles esperaram chegar agora para trabalhar? Ah, mas aí fala assim, mas a esposa dele não pagou a ABC. Ah, mas o prefeito não deixou. Isso não existe. Isso não existe. Se tem que pagar fornecedor, se tem que pagar servidor, tem o dinheiro em caixa, o secretário de Fazenda paga. E pronto, acabou, não tem conversa. Porque senão ela está cometendo um crime. Isso é improbidade administrativa. Então ela está assumindo que ela cometeu um crime? Ela assumiu que está cometendo improbidade administrativa? O prefeito mandou ela não pagar? Eu duvido, porque eu fiquei sabendo que nem o salário do prefeito ela pagou. A não ser que esse ex-prefeito aí foi um Cirlei da vida. Um mudo, um calado, sem voz. E aí eles faziam o que eles queriam com ela. Gente, eu vou encerrando por aqui. O tanto que fez, só vi um asfalto. Gente, eu vou encerrando por aqui. É... O Netinho mandou um áudio que ele me ameaça nesse áudio. Nesse áudio ele fala o seguinte, que se ele estivesse lá, as coisas seriam diferentes. Aí a gente vê mais um ponto em que a família é toda desequilibrada, né? Todo mundo ele parece que é desequilibrado. Mas você vê mais um ponto do desequilíbrio dele. Primeiro que eu não fui lá afrontar a Josiane, porque eu nem sabia quem que era ela, não fui lá para conversar com ela, não fui lá para conversar com ele, fui para conversar com a população. Eles não tinham arrumado para a cabeça dele se ela não tivesse me afrontado lá, para começo de conversa. Aí ele me ameaçou falando que eu ia estar lá. Eu não voltei em São José da Varginha ainda, e eu gostaria de ter voltado, é porque eu sou muito ocupado. Porque eu tenho coisa para fazer em estado de Minas Gerais inteiro. Não é por medo do Netinho, não. Mas eu vou voltar lá. Mas, assim, como eu estou com muita gente com receio, tem uma pessoa que falou assim: Pedro, eu vou pagar para você ir lá com segurança. De repente eu vou com segurança, mas eu não tenho medo de Netinho. Eu disputei a eleição contra Vittorio Medioli. Vittorio Medioli é um dos caras mais poderosos do mundo. Ele tem um clube de vôlei, que é o Cruzeiro, que ganha todos os títulos de vôlei no mundo. É campeão mundial não sei quantas vezes, campeão nacional não sei quantas vezes. Tem o maior jornal do Brasil que eu não tempo. O Vittorio Medioli sim é um cara poderoso. Ele sim é um cara poderoso. Agora o Netinho não é. O Netinho é um bandidinho. O Netinho é um traficante. E eu posso falar isso porque ele foi condenado por tráfico. É um traficantezinho. Aconteceu de chegar aquele tanto de maconha para ele. Mas ele está longe de ser do comando do PCC. Ele não é o top do PCC. Aconteceu dele estar com aquela maconha toda, dele fazer parte de alguma coisa. Mas ele não é. Ele é um cara que vendia carteira de habilitação falsificada. Bandidinho, pé de chinelo. E isso foi o que ele falou. E, gente, estou falando isso dele porque ele entrou para a política. E a política, nós não podemos deixar que bandidos façam parte dela. Tem alguns bandidos que são grandes demais, que a gente não consegue derrubar, e tem outros que a gente não pode, que a gente tem que impedir que ele fique desse tamanho. O Netinho estava caminhando para ficar um bandido muito grande. Outros a gente tem que continuar lutando contra eles. Eu canso de fazer isso, de lutar contra esse tipo de gente. E não vamos parar. Hoje eu faço parte de uma organização, que é a MBL, Movimento Brasil Livre, e que a gente conseguiu, partindo, né, da Amanda Vettorazzo, que é vereadora em São Paulo, a lei anti-Oruan. A lei anti-Oruan, ela é uma lei que proíbe que artistas que fazem apologia à droga, que fazem apologia ao crime organizado, se apresentarem com recursos públicos. Isso gerou uma grande repercussão nacional.
É esse tipo de trabalho que eu admiro, é esse tipo de gente que eu admiro e que eu me orgulho de fazer parte desse movimento por isso. Agora, o repórterzinho está recebendo o cara ali. Meus irmãos, o Vitório Medioli não me comprou. Que quem que é o Netinho? Quem que é a oposição do Netinho para me comprar? Conversei com o Lúcio no telefone, falei assim: "Lúcio, cara, o cara mais tranquilo do mundo, o cara mais bacana do mundo". Eu achei, né, eu conversei por telefone, mas eu achei o cara muito bacana. Falei assim: "Da onde que o Lúcio vai arrumar dinheiro para me comprar? Da onde que o Vitor Gordo vai arrumar dinheiro para me comprar?". Mas podem me atacar do jeito que vocês quiserem me atacar, o pessoal lá de tráfico. Repórterzinho. Foi comprado. Vamos derrubar o perfil dele. A menina falou que derrubou o perfil. Eu tenho mais de 100.000 seguidores. Eu tenho 3 perfis com quase 100.000 seguidores. Tem perfil com 90, tem perfil com 20. Eu tenho um monte de perfil, gente. Eu tenho só o meu, não. Não é só Pedro Betinense, não. Quem não me segue, inclusive, segue lá. Betinense, Betinense TV, Betinense 2. Tem um monte de perfil. Eu tenho 25 vezes mais seguidores do que o São José da Varginha tem de eleitor. E ela não vai conseguir arrumar todos os cidadãos de São José da Varginha para me denunciar. Não vai. Quero agradecer quem esteve com a gente esta noite. Muito obrigado. E eu espero que São José da Varginha tenha um futuro brilhante. O que eu puder fazer para ajudar, eu farei. Quando se o Ministério Público, né, suspender a festa do tomate e passar ela para o mês que vem, eu vou ajudar muito nessa festa. Eu vou estar lá, independente de quem for o prefeito. Se a Josiana for eleita, ela não vai assumir, e aí provavelmente deve ser o Cilei ainda, né, como presidente da Câmara. Vou cumprimentar ele, se ele não quiser me cumprimentar, não cumprimenta, mas eu não tenho nada pessoal com ele, eu só acho que ele foi um bosta enquanto candidato, enquanto prefeito, ao deixar que um outro cara faça a cidade o que ele quer e ele fica lá calado. Então, tem rabo preso. Gente, muito obrigado, boa noite. Estamos encerrando por aqui.